Então, gente, dando continuidade lá aos répteis, né, para falar de aves. Então, pertence aqui ao filo dos cordados. Nós falamos de peixes, anfíbios e répteis. E agora a gente vai falar de aves que, na verdade, estão junto aqui com os répteis, porque elas são dinossaurinhos que sobreviveram à extinção. Então, como eu acabei de falar, répteis e aves, na verdade, são grupos que são muito similares, né? Porque aves são uma ramificação de dinossauros aí que sobreviveu, então eles são muito próximos dos répteis, na verdade formam um único grupo com um ancestral comum aqui. Como a gente já havia falado, então as aves e os répteis foram uma ramificação de amniotas aí que são chamados de sauropsidas, enquanto que os mamíferos vêm numa linhagem de amniotas chamada de sinapsida. Essa representação também para mostrar que os dinossauros são esses roxinhos aqui, então a gente tem dinossauros não aviários e os dinossauros aviários, e há uma relação mais próxima deste grupo com os crocodilianos do que com qualquer outro grupo de répteis, que seriam aqui os escamados e os quelônios. Então, a classe aves aqui eu também estou colocando entre aspas, né, só porque a classificação está em análise ainda, né, está discutível. Então, a gente tem vários representantes de aves aqui, né, de diferentes grupos, e temos inclusive o pinguim, que poderia colocar aqui também nessa lista, que é bem diferente. E você vê aqui psitacídeo, tem passeriformes, né, tem as ratitas, né, que são essas que não têm asas para o voo, tem o guaru. Então, nós temos vários tipos tem as aves de rapina, tem vários tipos de adaptação de aves aí aos ambientes em que elas passaram a explorar e ocupar. Então, um exemplo, pardal, ema, pinguim, gavião, urubu, avestruz, sabiá, tudo que vocês conhecem aí de passarinho pelo mundo afora. Surgiram há aproximadamente 150 milhões de anos, então é um grupo relativamente recente. São endotérmicos, então conseguem, ou homeotérmicos, conseguem manter a temperatura corporal constante, né? Na verdade, eles são homeotérmicos aqui. Então, eles mantêm a temperatura corporal constante com gasto de energia. Como é que consegue manter a temperatura constante, gente? Gastando bastante energia. De que forma eles conseguem manter esse gasto energético elevado? Com um sistema respiratório extremamente eficiente. Tem que chegar bastante oxigênio nos tecidos para que eles possam ter uma atividade metabólica alta e que eles possam gerar calor para manter a temperatura do corpo. No caso das aves, eles mantêm a temperatura em torno de 40 graus, até um pouquinho acima da temperatura de mamíferos, principalmente por causa do voo também, porque o voo demanda um gasto energético muito grande e gera calor também. Beleza, então, primeira característica de aves é que ela tem a capacidade do voo. Então, para isso, elas têm asas, né? A asa é fundamental para o voo. O corpo recoberto por penas, que são estruturas leves e que tem uma amplitude, uma área maior aqui, né, de contato e atrito com o ar, mas que não pesa. Então, isso é uma vantagem para o voo. Musculatura peitoral extremamente desenvolvida, porque ele tem esse peito em quilha, o osso externo é em quilha, né? Ou seja, ele é um osso que é maior do que o normal, e por isso que a gente fala, né, tá com peitinho de pombo quando tá com o peito para frente, assim. Porque é um osso maior, que é aquele osso do peito do frango, do peru, e ali tem uma inserção muscular muito grande, né, do músculo peitoral, que é o músculo de bater a asa mesmo. São ovíparos. O que isso tem a ver com o voo? Ovíparo põe o ovo e não carrega o filhote dentro da barriga. Então, isso é uma adaptação também para o voo. Intestino curto. Então, o intestino curto ele não acumula tantas fezes e nem por muito tempo, né? Então, isso não deixa o corpo pesado. Bexiga urinária ausente. Também não armazena urina para não pesar e dificultar o voo. Corpo aerodinâmico, né? Esse peito em quilha, o bico, tudo isso auxilia a diminuir o atrito com o ar. Bico córneo, como eu falei, né? Os dentes ausentes. Então, substitui o dente por um bico córneo, que é mais leve,
e os dentes têm estrutura óssea, seriam pesados, né, para o voo. Possuem sacos aéreos, então, associado aos pulmões da ave, tem vários sacos aéreos que não fazem trocas gasosas, mas eles são responsáveis por armazenar grandes quantidades de ar e auxiliar até nessa troca com os pulmões, né? Então, ele não faz troca gasosa, mas ele armazena grande quantidade de ar. Isso permite que aquelas aves voem em altitudes elevadíssimas, que tem pouco oxigênio. Então, ela voa numa região mais baixa, respira bastante, armazena esse ar nos sacos aéreos, aí ela vai numa parte mais alta, que tem menos atrito, ela consegue se deslocar mais rápido, e ela consome aquele oxigênio que está nesses sacos aéreos. Aí quando está acabando o oxigênio, ela desce de novo, respira, e assim ela vai alternando para conseguir voar longas distâncias. Possuem ossos ocos, então o osso de uma ave, ele é relativamente oco, né, para diminuir o peso, a densidade dele, então eles são chamados de ossos pneumáticos. Ele é preenchido por ar. Então eles são ossos mais leves, né? Geralmente as aves pesam poucas gramas para conseguir voar mesmo. Olhos com membrana nictitante, que é aquela membrana que fecha lateralmente para evitar o ressecamento dos olhos, né, durante o voo, porque o vento bate e pode ressecar aquela mucosa do olho. E como ela voa, o cerebelo, que é o órgão envolvido com o equilíbrio lá no sistema nervoso, é a parte mais desenvolvida do sistema nervoso de aves em geral, né? E se for uma ave predadora, a visão também é extremamente desenvolvida. Então, como característica geral, tubo digestório termina em cloaca também, tem um intestino curto, como a gente falou, e elas apresentam estruturas bem típicas também de aves, que é o papo, a moela e o proventrículo. O papo é uma região que tem uma secreção líquida que ajuda a amolecer o alimento que foi ingerido. E aos poucos esse alimento vai sendo direcionado ao órgão que é o proventrículo e que está associado a um outro órgão muscular que é chamado de moela. O proventrículo seria o equivalente ao nosso estômago. E a moela é um órgão muscular. Então é muito comum as aves, como elas não mastigam, porque elas não têm dentes, elas engolem o alimento inteiro, amolecem ele no papo, enviam ele para a moela e geralmente eles ingerem pedacinhos de pedra, né, junto com os alimentos. Por quê? Quando chega aqui na moela, a moela é um órgão muscular, ela ajuda a triturar esse alimento, né, junto com o atrito com a pedra que ingeriu junto. Aí vai despedaçando aquele alimento e volta para o proventrículo para sofrer a digestão química e daí continua para o intestino até chegar na cloaca, onde vai ser eliminado junto com a urina, né? Então, as fezes das aves, vocês devem ter percebido que ela tem uma coloração escura e uma clara. A escura são as fezes e a parte mais clara se refere à urina, né? Porque cai tudo aqui na cloaca e a gente já vai falar do excretor já já. Quanto ao sistema circulatório, ele é fechado, como todos os cordados. O coração tem 4 cavidades. Vamos ver se está aqui. Beleza. Então, o coração aqui tem 4 cavidades. Tem o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E totalmente separado. A diferença do coração de uma ave para o de um mamífero é que o mamífero a aorta vira para a esquerda e de aves a aorta vira para a direita. Do resto, eles são idênticos quanto ao funcionamento. Então, como tem 4 cavidades e não tem mistura de sangue no coração, a gente chama a circulação de dupla, porque tem uma circulação sistêmica e outra pulmonar, e completa, porque não mistura sangue pobre e sangue rico em oxigênio. Lembrando que o lado direito é sangue pobre em oxigênio, porque é o que vem do corpo, e do lado esquerdo é o sangue rico em oxigênio, porque é o que acabou de vir dos pulmões. Beleza, e quanto ao sistema excretor? Elas têm um par de rins, as aves, né? E elas liberam ácido úrico, que é um composto menos tóxico que ajuda na economia de água, né? Fazendo com que ela acumule menos água também dentro do corpo. E esse ácido úrico ele forma uma urina pastosa, esbranquiçada ou acinzentada, que é o que sai junto com o cocô que eu falei para vocês do passarinho.
E além disso, algumas aves que se alimentam de peixes nos oceanos, elas ingerem muito sal. Aí elas têm glândulas de sal também, assim como os répteis apresentavam, para eliminar esse excesso de sal. Sistema nervoso é o tubo nervoso dorsal, como todos os cordados, e o que eu falei que é diferente aqui é que ela tem o cerebelo muito desenvolvido, porque ele está relacionado ao equilíbrio, e para voar, o equilíbrio precisa ser extremamente desenvolvido. Quanto à reprodução, a fecundação é interna, ou seja, os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea, mais especificamente na cloaca. O desenvolvimento é direto, sem fase larval, são ovíparos, formando ovos para não carregar o filhote na barriga, e o ovo é com casca e 4 anexos embrionários, como este daqui, que era similar lá ao dos répteis, né, que eu desenhei. Então, com o córion, que é a membrana que protege contra choques mecânicos e micro-organismos, o saco vitelínico, que é a gema do ovo, que está envolvida com a nutrição, né? O saco amniótico, que é uma bolsa líquida que envolve o embrião, que evita a desidratação dele, né? Então, ele é um amniota, por isso que ela tem o saco amniótico. E também o alantoide, que é o órgão que tem o anexo embrionário, que tem a função de armazenar os excretas e realizar as trocas gasosas com o meio externo. Quanto à classificação, as aves são classificadas em ratitas e carinatas. Ratitas são aquelas que não têm a asa formada para o voo, né? E elas ficam sob 2 patas e elas tendem a se locomover andando no solo mesmo, né? Então elas têm o osso externo delas não tem aquela quilha que é típica de aves que tem o corpo aerodinâmico. Já as outras que têm esse corpo em quilha ou carena, que a gente chama, são aves carinatas, né? Então apresentam asas bem desenvolvidas e esse externo em quilha. Beleza? E daí só uma observação, as aves que são associadas ao ambiente aquático, que a gente chama de aves aquáticas, elas, para não molhar a pena, né, e para não ficar pesado para o voo, elas têm glândulas uropigianas, uro porque ficam na cauda, né, e elas secretam um óleo que lubrifica essa pena e evita que ela fique molhada, então é como se fosse uma substância impermeabilizante. Então o cisne faz muito isso, o pato, o marreco. Então ele esfrega o bico nessa glândula e depois ele vai passando entre as penas para não molhar as penas, certo? Então, de forma bem resumida, era isso aqui que eu tinha para falar de aves e só falta agora mamíferos para a gente encerrar a matéria que a gente tinha planejado. Até a próxima aula, um abraço.